gostava de colocar o máximo de verdade num determinado grupo ou artista. Ah, isso daqui a gente vai tocar. Para mim, assim, durante 8 anos dos meus quase 40 de profissão, foi um oásis de bom gosto. Ela partiu, e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Ela se foi. A queridinha dos mineiros partiu no dia 30 de abril de 2015 e levou com ela os grandes clássicos da música. Falando assim, até parece que estamos contando a história de um parente da família, mas, na verdade, esse é o fim da Rádio Guarani. Guarani FM tocando o seu bom gosto, Foo Fighters e Nora Jones, Virginia Moon, antes Sting, The Windmills of Your Mind. E Vanessa da Mata, ainda bem, música dela. 9h59. Hey man, você também sente isso na pele? Notas e acordes que expressam uma emoção intensa. A Guarani, ela historicamente em Belo Horizonte, é a única rádio comercial que tinha, vamos dizer, características de rádio pública, ou seja, trabalhava com uma variedade máxima de músicas, enquanto as rádios comerciais costumam trabalhar com 40, 100, 120, no máximo 200 músicas, repetindo indefinidamente. A Guarani, historicamente, sempre trabalhou com uma faixa de 200 a 300 músicas diferentes todos os dias, com um acervo de mais de 100 mil músicas, enquanto uma rádio comercial, por exemplo, uma rádio comercial voltada para o público adulto, como a Rádio Alvorada, trabalha com uma faixa de 3 mil a 7 mil músicas. A Guarani, ela tinha ela trabalhava com a inteligência do ouvinte, né? Ela trabalhava com a possibilidade da diversidade, que é o contrário da política das rádios comerciais. Fundada em 1936, ainda nos moldes AM, a rádio direcionada ao público A e B de Minas Gerais apresentava uma programação variada. Do pop à bossa nova, a rádio tinha um repertório bastante extenso. As pessoas eram apaixonadas pela Guarani, porque parecia que tinha realmente sido feito com aquele cuidado. Elas enxergavam o cuidado com que a gente tinha feito, né? Dizendo, não precisa nem comprar disco. Eu chego em BH, eu coloco na Guarani e pronto. A Cacofonia era um programa que tocava Frank Zappa. Quem troca Frank Zappa? Who you jiving with that cosmic debris? Who you jiving with that cosmic debris? Okay, brother, don't you waste your time on me. Muita gente nem sabia quem era o Frank Zappa, uma geração nova toda descobriu. Frank Zappa, Gov't Mule, essas bandas, Gentle Giant, bandas de rock progressivo dos anos 70 e tudo, que muita gente diz, isso é mofado, isso é velho. Não. Na minha opinião, o conceito de velhice não se aplica à música. Só da gente ter conseguido, durante esse tempo todo, fazer com que um programa de música clássica na hora do almoço fosse líder de audiência, ou pelo menos estivesse entre os 3 programas mais ouvidos da cidade, era uma prova inconteste de que o Gilberto Gil estava certo quando ele dizia: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, ou seja, se você põe música clássica meio-dia às 2 numa rádio comercial e ela dá audiência, quer dizer que todo mundo que só toca música ruim no rádio pode estar errado, pode estar enganado, né? Então, durante 8 anos, 9 anos, eu vivia essa ilusão. Quando entrava o programa de clássico que a gente viu o Ibope subir, a gente ia postar, pô, essa cidade é bacana, essa cidade é muito legal. Essa oportunidade de curtir uma música boa, de curtir uma informação de qualidade, programas culturais, né, de qualidade, programas que a gente não escuta em outras emissoras, como o Cinema Songs, do Bob Tosse, que é uma joia da radiofonia mineira que a gente perdeu, porque as outras emissoras não têm espaço para isso. Infelizmente, a gente só vê música, né, popular, axé, funk,
e pagode, música sertaneja, e infelizmente a música mesmo, a MPB, a música de qualidade, né, para o meu gosto, obviamente, acho que a principal perda, sem dúvida nenhuma, é a qualidade da música, que a gente não vai poder, não tem aonde ouvir isso mais em rádio nenhuma, infelizmente. Por ela ter sempre se mantido numa linha de buscar uma música atemporal, uma música de qualidade e dentro do leque mais diversificado possível, dentro do objetivo que ela tem. Teve um dia, inclusive, que um bolsista da UFMG, um bolsista africano, eu cheguei para trabalhar umas 9, 8h30, 9, estava um sujeito lá, um negro, assim, com uma cara meio assustada. Eu falei, olá, como é que vai? Tudo bem? Eu sou o Peter Abraham, eu sou da África do Sul. Ele falou, tudo bem, Peter? Tudo bem, eu sou estudante de jornalismo da UFMG e eu descobri que aqui em Belo Horizonte tem uma rádio que toca música clássica. Na hora do almoço eu achei isso muito legal e vim aqui conhecer a rádio. Ele passou a manhã inteira lá com a gente, curtiu a rádio e botou o link da rádio para os amigos dele no mundo inteiro e a Rádio Guarani ganhou ouvintes só porque o Peter Abraham viu aqui, viu que era possível fazer uma rádio diferente. Guarani, 25 anos, tocando seu bom gosto. O fato que eu lembro que chamou muita atenção, não foi nem eu mesmo particularmente não estava envolvido. E sim o Luiz Fernando, que se tornou um grande amigo, ele entrevistou o Paul McCartney. Né? Foi histórico, né? Ainda bem que o veículo que estava na reta para isso acontecer, que tinha essa possibilidade, era a Guarani. Eu estava lá e eu era o cara que falava inglês. Então me dei bem. Esse dia foi uma movimentação geral na redação da rádio, na emissora como um todo. Todo mundo esperando o telefonema do Paul, e aí não chegava esse telefonema, e aí de repente ele ligou do carro, né, onde ele estava, indo para o Mineirão fazer o show. E aí foi uma entrevista bacana, marcante. E, poxa, meu ídolo, né, de infância. Foi incrível mesmo. E o Paul, ele faz isso. Não que ele precise divulgar o show dele, que não precisa, né. Ele vende quantos shows ele quiser, sold out, qualquer estádio que ele vai, ele lota. Mas ele tem paixão pelo rádio, desde menino também. Quando ele era pequenininho, existia um programa em Liverpool. Mas ele acordava sábado de manhã e ele falou que era sensacional. O programa ainda tinha mais de 1 hora de programa e ele ficava deitado na cama ainda escutando, ligava o rádio e ficava escutando. Sem contar que no começo, a única maneira de aprender músicas era no rádio. Então, era uma dificuldade tremenda, principalmente com as letras, porque a parte musical eles pegavam, né? Ele e o John Lennon, eu não conhecia o John Lennon na época ainda, mas eles faziam isso. Conseguia tirar a música quando tocava no rádio, mesmo que fosse rapidinho, só que a letra era impossível de pegar, você pegava uma coisa ou outra. Então o John Lennon era danado para inventar letras de música. Ele pegava uma letra de uma música e cantava em cima da outra, ou ele inventava a letra por cima. Então quando eles se conheceram, inclusive, o Paul disse que uma coisa que o fascinou muito foi isso. Falou, poxa, esse cara tá inventando a letra, tá cantando uma outra coisa por cima, ele reconheceu. Love me do, oh, love me do. Então, olha pra você que coisa, né? Um dos maiores encontros da música popular do mundo se deu em função do rádio. Eles eram apaixonados por rádio. E por conta disso, o Paul veio aqui e ele sempre gosta de fazer isso. As cidades em que ele se apresenta, ele pede para falar com uma emissora de rádio. Para mandar um recado pros fãs e tudo. Sabe? Dar um alô. Ele elogiou a cidade pra caramba, falou assim que adorou as pessoas, que a impressão dele era ótima, que as pessoas eram muito alegres, simpático, foi esse o termo que ele usou, que o clima, ele adorou o clima, que ele estava vindo de um inverno, e chegou aqui, estava aquele sol todo, e as pessoas no hotel tratando muito bem, na rua tratando ele muito bem. E agradeceu,
Falei, tudo bem, a gente não vai te cobrar isso não, você está começando agora. A gente vai dar essa força para você. E ele estava dando a entrevista de dentro do carro, que ele estava indo para o estádio. E ele falou assim, espera um pouquinho, só que eu vou assinar para as pessoas que eu estou chegando aqui. Aí ele fala, hey, I'm on the radio! Até a gente colocou isso na chamada depois da entrevista. Olha, tem muitas. Eu acho que algumas experiências que a gente fez, por exemplo, o projeto com o Zé Cabaleiro. O Zé Cabaleiro, nós fizemos uma parceria com o Zeca, que estava gravando um DVD. Então, nós fizemos uma parceria com o site do Zeca para que os internautas, os fãs do Zeca, mandassem as perguntas para o site. E depois nós fizemos uma sessão ao vivo no estúdio da Guarani, transmitido no site dele e transmitido no site da rádio, de quase 2 horas. Foi uma longa entrevista e respondendo a essas perguntas dos internautas, incluindo online. Então ele tocou, cantou, conversou com a gente e depois nós repetimos esse processo no palco do Teatro Alterosa, também transmitindo mais uma vez, mais uma parte da entrevista e o show. E nós conseguimos que parte desse processo fosse registrado no DVD do Zeca. Então foi realmente uma experiência de transmídia, né? Então foi uma situação muito interessante. A outra foi a importância de ter levado um Skank, que na época, né, no auge da popularidade, cujo cachê era aí 130, 140 mil reais, eu consegui o show de graça, fazendo um ensaio aberto no Teatro Alterosa para os fãs, né, e transmitido ao vivo, com os fãs sorteados para ir lá assistir, etc. Também foi uma emoção muito grande. Hall do Teatro Alterosa lotado. A noite é dedicada aos amantes do Skank. 300 fãs foram sorteados para acompanhar um show exclusivo. A Gabriela quase deu um troço quando recebeu a notícia de que havia sido sorteada. Eram umas 10 horas da noite, eu comecei a gritar, aí eu saí correndo pro carro da minha mãe, gritando, falando que eu tinha sorteado. Aí ela perguntou se eu estava passando mal, uns vizinhos acordaram perto da minha casa, eu fiquei super feliz. A gente gosta disso, gosta muito. Talvez por fazer parte um pouco assim da nossa trajetória, o nosso início nos botecos em Belo Horizonte, essa coisa informal que o Skank tem, de improviso. A plateia fica quase dentro do palco. A gente fez uma entrevista longa com o Humberto Gessinger, eu entrevistei depois, o Gabriel Pensador também ficou um tempão, o Lobão ficou com a gente um tempão lá batendo papo, o Ed Mota, Cláudio Zoli, a Miúcha, que é a irmã do Chico Buarque. O que me deixa mais triste não foi nem ter perdido meu emprego, nem nada, é o fim mesmo da rádio. Eu confesso a vocês que no último dia eu saí da rádio, volto umas 5 horas da tarde, e fui para casa e fiquei ouvindo a rádio até meia-noite. Sozinho, minha mulher ficou ouvindo comigo. Em vários momentos a gente chorou ouvindo a rádio, porque não só pelo fato de trabalhar lá, mas era uma rádio que eu ouvia já desde muito tempo, né? Meu pai me iniciou na rádio, ouvindo clássicos na hora do almoço. Mas acho que o mais legal mesmo fica isso. O contato com esses artistas, o aprendizado de que você não tem que reverenciar demais ninguém, né? Isso é muito bom também, porque eu sou formado em jornalismo também. E isso é importante, né? Você tem que tratar como um objeto de matéria mesmo, né? Você está desvendando. Qual que é a história que você quer contar daquilo ali? E aí fica tudo muito tranquilo. Não tem problema de você se aproximar, seja do Paul McCartney, seja da Anitta, sabe? De qualquer que seja desde que você tenha segurança do que você está fazendo, né? Você pesquise minimamente, que você tenha curiosidade sobre o papel dessas pessoas também na sua vida ou na sociedade que você está inserido, assim. Esse tipo de paixão é importante. Um espaço plural, um espaço de inteligência, um espaço em que você tinha, por exemplo, um dos sujeitos mais cultos, mais inteligentes, mais bem informados da cidade, como um Bob Tostes, como um programador, como um produtor, ou você ter um programa de música clássica na hora de almoço, ou você ter uma agenda cultural diferenciada, ou você ter programadores, como não se faz mais, programadores cultos, inteligentes, que sabem de música, né? Os artistas perderam um bom espaço para apresentar seu trabalho, né? Eu acho que a
A arte, a cultura de Belo Horizonte ficam mais pobres quando você fecha um canal como esse. Nesse ponto, eu acho que a comunicação perde, o público perde, né? Perde o direito de opção, né? E de informação. Enfim. Tchau, Guarani. Muito obrigado. Espero que um dia você volte de alguma maneira ou que apareçam outras emissoras com a proposta parecida. Eu acredito, eu sou um otimista, eu acho que isso não vai morrer, porque é impossível sobreviver assim também, né? Eu não sou um cara, como se diz, fatalista assim, não sobrevive. Voltarão. Guaranis virão. Hoje, dia 30 de abril de 2015, último dia da Guarani no Dial. Queremos deixar para vocês, nossos queridos e assíduos ouvintes, uma mensagem. Elvis não morreu. Nem a Elis Regina, nem o John Lennon, nem o Tom Jobim. Entre tantos outros grandes nomes que sempre tocamos aqui para vocês. E sabe por quê? Porque a música deles nunca vai morrer. Assim como nós. Hoje a Guarani se despede da frequência 96,5. Mas nossa música, assim como o nosso bom gosto, vão continuar vivos, sempre. Fica aqui o nosso até logo. 00:02.